Fala meu querido, fala minha querida, eu sou o professor Elton Oliveira aqui do canal Multistória e hoje a gente vem para conversar sobre a unificação alemã, beleza? Então antes de a gente começar a nossa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de absolutamente tudo que a gente postar. Nós temos postagens, são duas postagens por semana, pelo menos até o momento. Uma sai na terça, a primeira sai na terça-feira, a outra sai na quinta-feira. Então assim a gente vai conseguindo organizar as nossas conversas que sempre são lançadas aí ao meio-dia, beleza? Ó, quero que vocês entendam por que unificação alemã e unificação italiana estão dentro da nossa temática. Pô, partes do Brasil vão acabar recebendo a chegada de diversos imigrantes, beleza? E esses imigrantes vão começar a ajudar a colonização do Brasil. Só que quando eu falo para vocês sobre esse processo de unificação, é importante a gente lembrar que o Brasil ele já tinha passado ou ainda estava passando pelo período imperial, beleza? Quando a gente parte ali para a Primeira República, por exemplo, a gente vai ter a chegada de diversos imigrantes. Quando a gente parte ali para a questão antes um pouquinho da publicação da Lei Áurea, a gente vai ter a chegada de diversos imigrantes alemães e italianos. Então, provavelmente, para que esse grupo populacional no Brasil se enxergue dentro da nossa história, para que eles consigam entender a sua participação na nossa formação étnica e cultural, a BNCC vai lá e pipoca para falar sobre a Alemanha e para falar sobre a Itália. Mas o nosso assunto hoje não é BNCC, o nosso assunto hoje é unificação alemã. Então, vamos pipocar. Logo de cara eu mostro aí, certo? Unificação alemã. Esta é a nossa imagem gerada pela IA. Mas, ó, quero pedir para vocês uma coisa antes da gente começar a nossa aula. Vai lá no Instagram e segue o professor, @prof.multi_história. Vou deixar o link do meu Instagram direto aqui, beleza? Vou deixar fixado no primeiro comentário. Você clica, cai direto no Instagram e já pipoca, já vai lá e segue o tio. Bom, agora sim, unificação alemã. Vamos entender? Ó, seguinte, sobre os antecedentes. Eu quero que vocês entendam que o território que hoje nós conhecemos como Alemanha era o Sacro Império Romano Germânico, uma junção de principados, uma junção de reinos, uma junção de ducados, certo? Esse era o Sacro Império Romano Germânico. Ele vai existir desde muito tempo. Para vocês terem ideia, durante a Idade Média, esse vai ser um dos maiores impérios da humanidade, no qual nós vamos ter a forte interferência da Igreja Católica. Só que, graças às diversas modificações que foram acontecendo, graças a algumas questões políticas, cada vez mais nós vamos ver uma reformulação política dentro desse Sacro Império Romano Germânico. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter a presença de um imperador. E esse imperador, em primeira medida, ele será extremamente absolutista. Só que com o passar dos anos, cada vez mais ele vai ser enxergado apenas como um representante da burguesia, não como representante da nobreza, certo? Mas vai ser dentro do território do Sacro Império Romano Germânico que nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, do luteranismo, da famosa Reforma Protestante de 1517. Eu quero que vocês entendam que o processo da unificação alemã ele vai acontecer durante o século XIX. Então, tudo que a gente fala em relação à Europa, em relação à Idade Moderna, durante aquele período lá de 1517, Reforma Protestante e tudo mais, a gente não está falando sobre uma Alemanha. A gente está falando sobre algum reinado, a gente está falando sobre algum principado, a gente está falando sobre algum ducado, a gente está falando sobre cidades ou reinados independentes. Não era o único reino. Imagine esse território da Alemanha, que eu vou passar aqui para vocês, como um grande conglomerado de reinos. Ó, isso aqui, gente, já tá um mapa aí meio que progressivo ali para aquele processo de unificação. Só que eu quero que vocês entendam que cada regiãozinha dessa aqui, nós conseguimos ver algumas fronteiras, não é isso? E se nós conseguimos ver algumas fronteiras, a gente enxerga, ó, cada pontinho desse que eu estou pintando aqui bem pequenininho vermelho, é um reinado, um principado, alguma coisa assim, certo? Então, juntando toda essa bagaça, é que a gente
poderia falar sobre o SIRG, o Sacro Império Romano Germânico. Falei para vocês sobre essas modificações políticas que acarretaram aí, inclusive no início da decadência desse Sacro Império Romano-Germânico. Só que o que é que eu quero que vocês entendam? A tacada final para que a gente tenha a decadência desse Sacro Império Romano-Germânico vai ser a expansão do Napoleão. Napoleão, durante aquele seu processo de expansão, durante aquele seu processo, né, de se tornar o imperador do mundo, de se tornar o imperador dessa grande Europa, ele vai acabar invadindo o território do Sacro Império Romano Germânico, certo? Depois que ele vai ser, enfim, eliminado, depois que a ameaça napoleônica vai deixar de existir, o que é que nós vamos ter? Os países da Europa, alguns países da Europa, vão acabar se reunindo para entender o que é que eles vão fazer com os países que foram perturbados pela expansão napoleônica. Então, entre 1814 e 1815, eles vão lançar o famoso Congresso de Viena. Um dos principais objetivos do Congresso de Viena vai ser devolver as casas dinásticas que foram tomadas por Napoleão Bonaparte. Coisa feita, gota! Vamos lá. Seguinte, ó, imagina que Napoleão começou todo esse processo de expansão, certo? Só que uma hora ele vai ser eliminado. As pessoas que eram reis e rainhas dos territórios em que Napoleão ocupou estão lá chupando o dedinho. Pô, como assim? Perderam, boy, perderam. Napoleão foi conquistando e colocou gente dele lá para governar. Só que quando Napoleão acabou sendo eliminado, essa galera, esses reis, essas rainhas, essas dinastias, essas famílias, olharam um país, olhou para o outro e disse: bicho, eu vou ficar aqui só no dedinho? Não, pô, eu quero meu território de volta. Então eles vão fazer o Congresso de Viena e vão dizer: ó, vamos lá. Agora a gente vai fazer um acordo de aliança mútua. Se algum país, se algum maluco estilo Napoleão querer conquistar o seu território, todos os países que estão dentro dessa Santa Aliança vão entrar na guerra e a gente vai impedir você de perder seu território. E, além disso, eles vão devolver aqueles territórios que foram conquistados por Napoleão para essas suas antigas casas dinásticas. Beleza? Quando Napoleão vai, conquista esse território do SIRG, né, do Sacro Império Romano Germânico, ele vai chamá-lo, na verdade, de Confederação de Reino. Quer dizer, até o próprio Napoleão tinha entendido que aquele grande território era a junção de vários reinados e de vários principados. Por isso que ele vai se chamar de confederação, certo? Da junção desses estados. Só que, após o Congresso de Viena, nós vamos ter essa reorganização e eles vão começar a se enxergar como uma confederação germânica. Ao invés de ser a confederação de Reno, a gente vai ter a confederação germânica já aí pós-Congresso de Viena. Portanto, fala que o Congresso de Viena, na verdade, ele vai meio que dividir a Europa entre as principais potências do período. Áustria, Prússia, França, enfim. Só para vocês terem uma ideia. Então, espero que vocês tenham entendido que esse território, na verdade, ele passou por um longo período no qual ele não era único. Não havia uma unicidade. A fim de vocês entenderem melhor esse processo de unificação, imaginem o Brasil. O Brasil, país de dimensão continental. Agora vocês imaginam que nós temos grandes estados como Bahia, nós temos grandes estados como Minas Gerais, Pernambuco era um grande, né? Deveria ser um grande estado, foi uma grande capitania, só que graças às diversas revoluções ela acabou sendo podada. Se vocês quiserem que eu fale sobre revoluções que aconteceram em Pernambuco, pipoquem no comentário que eu faço para vocês, certo? Mas o que é que eu quero que vocês percebam? O Brasil, ele é esse país de dimensões continentais. A gente tem diversos estados grandes, Mato Grosso do Sul, Amazonas, enfim, o Pará. Agora imagina que o Brasil não é um país. O Brasil é uma confederação. A gente vai entender como se cada estado que compõe o Brasil fosse um reinado independente, certo? E esses reinados escolhiam quem seria o imperador do grande Brasil. Era assim que funcionava no Sacro Império Romano Germânico. Esses pequenos reinados, esses pequenos ducados, se reuniam e viam: pô, e aí? Vai nos representar? Tem certeza? Se você não for, a gente coloca outra pessoa, certo? Só para vocês terem essa noção. Imagine que o Brasil não era um Brasil enquanto país. Imaginem que
O Brasil, ele vai ser a junção desses diversos estados. A mesma coisa aconteceu aqui na Alemanha. Só que qual o grande problema? Mais pra frente eu falo para vocês. Ó, enfim, Napoleão, como eu já tinha falado, vai fazer essa Confederação de Reno, a gente vai ter o Congresso de Viena. Depois do Congresso de Viena, a Confederação de Reno vai ser chamada de Confederação Germânica. E aí nós vamos ter dois países que estão nesse cenário, né? De um lado nós temos o Império Austríaco e do outro lado nós temos o Reino da Prússia. E eu quero que vocês entendam que essa galera aqui tem algumas diferenças. Ó, quando eu falei para vocês sobre a Confederação Germânica, eu quero que vocês entendam ainda o seguinte, que nós vamos ter esses diversos reinados, esses diversos reinos e ducados, só que vão existir dois principais. Quais serão esses principais? A Áustria vai ser o principal império, e nós temos o reinado da Prússia, que também vai ser um dos principais impérios. Qual o BO? É que quando a gente parte para entender a Confederação Germânica, a gente entende o seguinte: o país presidente dessa Confederação Germânica vai ser a Áustria, beleza? Áustria, opa, Áustria, certo. E o país vice, certo, desse comando vai ser a Prússia. E o que é que eu quero que vocês entendam? Por que que a Áustria, ela vai ser a presidente dessa Confederação Germânica? Porque desde quando o Sacro Império Românico foi o Sacro Império Romano Germânico, a galera da Áustria tinha um grande poder. Era um dos mais antigos impérios que faziam parte desse império, né? Que faziam parte dessa formação. Então a galera da Áustria tinha uma moral, né? Era um dos mais antigos, teve o seu período aí, né, de iluminação econômica, teve seu período aí, enfim. Só que eu quero que vocês entendam que após determinado período, após determinado processo, o reino da Prússia ele começou a se sobressair. Não em relação às questões políticas, mas em relação ao seu desenvolvimento econômico, em relação ao seu desenvolvimento industrial, até porque esse território da Prússia era muito rico em carvão, e carvão era o mineral responsável pela fonte energética das indústrias durante aquele período. Quer dizer, hoje em dia nós temos energia elétrica, só que para conseguir essa energia elétrica, a galera queimava carvão mineral naquele período. E a Prússia tinha muito desse minério. Então, pô, se eu tenho um território que é muito rico na principal fonte energética, provavelmente ele vai ter mais facilidade para desenvolver a sua indústria. Só que o que é que eu quero que vocês percebam? A única coisa que fazia com que a Áustria se entendesse como a principal responsável pela Confederação Germânica era o seu passado glorioso. Só que esse passado glorioso estava cada vez mais caindo, declinando, ao passo em que surgia uma nova potência dentro daquela região, que era a Prússia, certo? Que estava tendo um desenvolvimento econômico, que estava tendo um desenvolvimento das suas linhas férreas, certo? Graças graças ao encontro desse minério, beleza? Do minério de carvão mineral. Vamos lá, pipoca então. Seguinte, já passei aí para vocês, esse boy aí, bem bonitinho, né? Vai ser o Otto von Bismarck. E eu vou falar dele para vocês. Ó, vão acontecer algumas mudanças na Europa, a gente vai ter diversas revoluções liberais, um em 1830, a gente vai ter outra em 1848. Inclusive, as revoltas liberais que vão acontecer na Europa durante esse século XIX vão ser responsáveis por respingar não apenas na própria Europa, mas também no Brasil. Para você ter uma ideia, depois dessas sucessões de revoltas liberais que foram disseminadas na Europa, o próprio Dom Pedro I, que estava no Brasil, teve que picar seu burro para Portugal. Então, quero que vocês entendam que o retorno de Dom Pedro I para Portugal vai ser sim o resultado de uma dessas revoltas liberais. Essas revoluções liberais, gente, vão acabar desenvolvendo essa vontade desses países pertencentes aí à Confederação Germânica de se tornarem independentes, certo? A gente vai ter a formação dessa Zollverein. Que é isso, Zollverein? Ah, ó, importante. 39 estados eram confederados à Confederação Germânica. Só para vocês terem uma ideia. 39 condados, 39 reinos. 39, certo? Para vocês terem uma ideia de como era extremamente estratificadozinho esse território. Agora, quando eu falo para vocês sobre essa Zollverein, o que era essa Zollverein?
era uma zona que tinha como principal objetivo o não taxamento. Ô, professor, dá para o senhor falar de uma forma melhor? Claro. Imaginem o seguinte. Lembra que eu pedi para vocês imaginarem o Brasil como se ele fosse um grande... Ele é um território continental, mas como se cada estado se comportasse como um país? Imagina que você tinha uma mercadoria que saía de Pernambuco, passava por Alagoas, passava por Sergipe, passava por Bahia. Pô, a cada estado que esse produto passasse, ele ia ter que pagar um imposto muito grande, porque estava passando fronteira de país, né? Então a gente vai ter essa preocupação, pô, tem que cobrar imposto, porque eu não estou produzindo no meu país, mas vamos colocar lá essa taxa aduaneira. Só que quando a gente parte para entender essas overem, o que é que a gente tem? Pô, os países da Confederação Germânica, exceto a Áustria, vão fazer essas overem para quê? Para que a gente tenha eliminação, para que a gente tenha a extinção de taxas aduaneiras. A partir dessas overem, a gente vai poder sim mandar mercadorias, enfim, do reino da Prússia para outro reino do lado sem cobrar imposto, certo? Vamos lá pipocar então. Só que eu quero que vocês entendam que além da eliminação dessas taxas aduaneiras, a gente vai tentar uma unicidade monetária. Ou seja, imagine que além de eu estar transferindo e pagando diversos impostos entre Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, eu ainda tinha que, a cada local, a cada reino desse em que eu passasse, eu teria que trocar as minhas moedas. Porque em Pernambuco a gente tinha uma moeda, em Sergipe a gente tinha outra moeda, em Alagoas a gente tinha outra moeda, certo? Agora vocês imaginem ali, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Para que vocês entendam melhor. Imagine que são 39 estados confederados, a gente vai tirar agora a Áustria, são 38. Imagine que se eu tenho uma mercadoria que é produzida no início e ela tem que passar para o último reinado, ela vai pagar 38 impostos. 38 taxas aduaneiras. Em cada local desse que eu passar, eu vou ter que sair trocando a minha moeda. Porque um reino não aceita a moeda do outro. Então o que é que eles vão fazer? As vão verem. Eles vão chegar e vão dizer, pô, então a gente vai escolher uma moeda única e a gente vai acabar com essas taxas aduaneiras. Por quê? Porque é uma forma de melhorar o mercado, é uma forma de circular melhor a moeda, é uma forma da gente conseguir um aumento no mercado consumidor. E nesse período, quem era que tinha esse desenvolvimento econômico, quem era que tinha esse desenvolvimento para transportar por linha férrea, quem era que tinha esse desenvolvimento industrial? A Prússia. Isso. Então, a maior parte disso aí vai ser financiado pela Prússia. Aos poucos, a Prússia vai conseguindo construir as suas dinâmicas políticas, vai sair costurando as suas dinâmicas políticas com esses outros reinados. Ó, esse boy aí, Otto von Bismarck, ele vai ser de extrema importância, porque ele vai ser o responsável por trazer melhorias para a Prússia. A gente vai ter o Guilherme, certo? Que vai ser o rei da Prússia. Então o Guizinho vai chegar e vai dizer, pô, vou escolher alguém para me ajudar a governar. Ele vai escolher o chanceler. Quem é o chanceler? É o Otto von Bismarck. Ó, Bismarck, ele vai ser responsável por trazer diversas melhorias para a Prússia. Ele vai ser o cara que vai ter uma ligação no campo. Ele vai ser um cara que vai entender a economia. Então, o que é o que o Bismarck vai fazer? Ele vai chegar, vai promover uma ligação da galera do campo com a burguesia industrial. Assim, as pessoas que produzem vão saber para quem vender. Ele também vai acabar investindo nas linhas férreas, porque essa alta burguesia industrial agora vai ter como mandar suas mercadorias para as diversas regiões daquela confederação. E, ainda mais, Bismarck vai chegar e vai fazer o seguinte. Ele vai dizer que para que esses estados se tornem um só, para que esses estados consigam se enxergar como únicos, eles vão ter que se degladiar em guerra. Bismarck vai defender que, para que haja a unificação alemã, nós vamos ter que passar por processos de guerra. Por isso que ele também vai investir no militarismo. Esse cara vai meter a Prússia, né, em 3 guerras, boy. 3. E a gente vai falar sobre essas guerras ainda hoje. Ó,
falei para vocês sobre Otto von Bismarck, não é isso? Bom, e aí eu falo para vocês sobre as diversas guerras de unificação. Uma das principais guerras de unificação que vai ocorrer vai ser contra a Dinamarca. Pô, o que é que eu quero que vocês entendam sobre essa guerra aí da Dinamarca? A guerra da Dinamarca, gente, vai acontecer aí entre 1864, certo? A gente tem dois ducados aí, o ducado de Holstein e o ducado de Schleswig, sei lá, vou digitar aqui para vocês, certo? Enfim, e após o Congresso de Viena, esses dois estados, esses dois ducados, ficaram sob o domínio dinamarquês. Então, o que é que a Prússia vai fazer? Ela vai incentivar esses dois ducados a se rebelarem contra o domínio dinamarquês. A Prússia vai receber ajuda da Áustria, certo? E com isso, esses dois ducados vão se tornar aí parte da Confederação Germânica. Então, realmente, imagine, dois ducados, né, depois do Congresso de Viena, foram dados aí para a Dinamarca. Otto von Bismarck vai chegar e vai dizer, vamos começar os nossos processos de guerra, né? E vai dizer, pô, já que a maior parte de vocês tem aí uma origem alemã, uma origem germânica, ele vai lá e diz, pô, rebela aí, pô, Dinamarca é o baralho, né? Quero saber de Dinamarca. Então ele vai lá, se junta com a Áustria. Veja, a Prússia e a Áustria, nesse campo aí, no campo, nessa região, eles eram inimigos. Só que eles vão chegar e vão dizer, pô, nós vamos ganhar mais dois territórios. Nós vamos ganhar mais dois ducados, certo? Que vão fazer parte aí da nossa linha de comércio, certo? Que vão ser mercados consumidores nossos. Então, Otto von Bismarck vai lá, financia para que esses dois estados se rebelem contra a Dinamarca, vai receber a ajuda da Áustria, certo? Eles vão se rebelar e assim a gente vai ter esses dois estados somando-se aí à Confederação Germânica. Beleza? Outra guerra que nós podemos falar é a Guerra Austro-Prussiana. Veja, a Prússia, até o momento, ela ajudou, aliás, a Áustria até o momento, ela acabou ajudando a Prússia nessa guerra contra a Dinamarca. Por quê? Porque tinham interesses em comuns. Agora imaginem o seguinte, a Áustria ela estava em guerra, certo? A Áustria ela estava em guerra no sul. Então, gente, o que é que vai acontecer? Imaginem o seguinte, a Prússia vai olhar para a Áustria e vai dizer, pô, você está aí nesse conflito, você não está administrando bem o território de Holstein, então a gente vai invadir esse território, vai anexar esse território para o meu domínio, e é isso aí, de boa. Só que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a partir do momento em que a Prússia invade o território de Holstein e toma-o da Áustria, nós vamos ter um desmembramento da Confederação Germânica. Agora, a gente vai ter uma Confederação Germânica do Norte, dominada pela Prússia, e uma Confederação Germânica do Sul, dominada pela Áustria. Quero que vocês entendam que, cada vez mais, esse território, a maior parte do território do antigo Sacro Império Romano Germânico, do Norte, agora, já está sendo dominado pela Prússia. Pela Prússia. Só que ainda falta, para nossa unificação completa da Alemanha, o domínio pelos estados do norte. E esse domínio só virá através de uma grande guerra. Por isso que entre 1870 e 1871, nós vamos ter a deflagração da Guerra Franco-Prussiana entre franceses e prussianos. De boa, vamos lá. Seguinte, ó, sobre a Guerra Franco-Prussiana. Gente, como eu tinha falado para vocês, faltava apenas os territórios do sul serem anexados, então a gente tava, pô, e agora, como é que a gente vai fazer? Mais uma vez o Otto von Bismarck chegou e disse, a gente vai conseguir através da guerra, boy. É treta, é tiro. Então o que é que esse boy vai fazer? Ele vai chegar e vai dizer o seguinte, ó, estados do sul. Vocês estão aí sendo governados pela Áustria, beleza, joinha. De boa, tranquilinho. Só que qual é o BO?
Eles estão do ladinho, assim, coladinho com a França, pô. E a França é um país imperialista. Querem uma aula sobre imperialismo? Pedem aqui que eu vou fazer para vocês. E eles têm pretensões imperialistas. Então a França, o que é que ela quer? Ela quer retirar toda a riqueza desses territórios do sul. É isso que a Prússia vai dizer. Eles querem retirar todo o minério, toda a possibilidade de crescimento que vocês possam ter. Então, ó, Otto von Bismarck vai começar a incentivar uma campanha xenofóbica, ou seja, contra as pessoas que moram na França, contra os franceses, dizendo que os franceses estão indo lá nos territórios do sul, dominados pela Áustria, para retirar toda a riqueza daquele território, pô. Então, pô, e aí? Vamos se revelar. Só que qual o grande problema? Isso aí não bastava. Não bastava. Só que o reino da Espanha estava precisando da indicação de um rei. Então, os franceses foram lá e indicaram um boy. Otto von Bismarck olhou para o seu rei e disse: pô, seguinte, você também vai indicar um. E os prussianos também acabaram indicando uma pessoa para o trono espanhol. Só que essa treta de quem iria assumir, né? Os franceses ficaram com medo porque viram esse processo de expansão da Prússia e tinham medo desse processo. Os franceses estavam com medo desse processo. Porque sabia que uma hora ou outra esse processo poderia respingar no território da França. Então, os franceses chegaram por, na moral, o reizinho, né? Lembrando que o Otto von Bismarck é um chanceler, tá? O cargo equivalente a primeiro-ministro. Ô reizinho, retira aí, pô, a sua proposição para o reinado da Espanha, né? A sua indicação para o reinado da Espanha. Só que tudo isso estava sendo trocado através de telegramas. Então o cara escrevia, imagina, o rei da Prússia escrevia, mandava para o rei da França. O rei da França escrevia, mandava para o rei da Prússia. Otto von Bismarck, cara aí, do mal, interceptou um desses telegramas, certo? E ele adulterou o telegrama, declarando guerra contra os franceses. Agora, a Áustria, já enfraquecida, a Prússia, bem maior, desenvolvimento econômico legal, enfim, industrial também, militar também, que eu disse para vocês que o Otto von Bismarck já tinha começado esse processo militar. O que é que ele vai fazer? Áustria e Prússia vão se unir para conseguir vencer a essa guerra, certo? Vão conseguir se unir para vencer essa guerra. E aí nós vamos ter o processo de unificação alemã quase finalizado. Só que eu quero que vocês entendam que, na verdade, a galera da Prússia estava de olho no território da Alsácia-Lorena, um território extremamente rico em carvão e em ferro. Ou seja, pô, vamos pensar no processo da Revolução Industrial? Eu já tinha falado para vocês que anteriormente o carvão era o responsável por gerar a energia. Agora, qual outro produto era principal para que a gente tivesse a construção de maquinários? O ferro. Então, quem tivesse o território da Alsácia-Lorena seria um estado rico, sendo um estado que teria aí um grande desenvolvimento. Não à toa, nessa guerra franco-prussiana, quem vai ser a Prússia, certo? Só que o que é que eu quero que vocês percebam? É que esse território da Alsácia-Lorena vai ainda continuar sendo querido pelos franceses. Os franceses vão querer retomar esse território da Alsácia-Lorena. Graças a esse território da Alsácia-Lorena, que os prussianos vão conseguir, é que a Alemanha vai ter um grande desenvolvimento econômico, é que a Alemanha vai ter um grande desenvolvimento militar, é que a Alemanha vai ter um grande desenvolvimento político, é que a Alemanha vai conseguir se inserir nas dinâmicas do imperialismo que está acontecendo por toda a África. Assim ela vai conseguir seus domínios. Ela vai chegar atrasada, mas ainda vai conseguir seus domínios. O que é que eu quero que vocês entendam? Que graças à conquista da Alsácia-Lorena, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial. Exactly. Deixa eu pipocar aqui para vocês o slide, só para vocês entenderem. Qual vai ser o saldo da unificação? A galera da Prússia, né? Agora da Alemanha, vão conseguir o território da Alsácia-Lorena. E aí a gente vai ter o início do Segundo Reich, do Segundo Império Alemão. Quero que vocês entendam o seguinte: esse Segundo Império Alemão vai ser deflagrado, né? Vai ter aí o seu início onde? No Palácio de Versalhes.
Então, o Guilherme I vai ser entendido. O Guilherme I da Prússia, tá? Vai receber o título de Kaiser, de imperador. E aí a gente vai ter o início desse segundo grande império alemão. Alemanha unificada. Gente, tô muito feliz com isso aqui. Tô muito feliz com essa nossa conversa. Muito obrigado por chegar até aqui. Terminamos a unificação alemã. Então, o que eu tenho para vocês é, ó, dá um muito obrigado, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de absolutamente tudo. Vai lá no Instagram, já errei, @prof.multi história. Vou fixar aqui. É isso, gente. Ó, beijão, valeu, tchau, tchau. Fui!